O Papa é pop. Essa frase da música dos Engenheiros do Havaí é seguida por "o pop não poupa ninguém". E embora ela faça alusão ao Papa João Paulo II e não a Francisco, talvez em alguma medida ela sirva para ele também. Francisco é um Papa diferente. Na cerimônia em que foi apresentado ao mundo em março de 2013, não usou as roupas tradicionais da ocasião, pediu aos fiéis que rezassem por ele, trocou o anel e o crucifixo de ouro por outros de prata, não usa sapato vermelho, não anda de carro caro nem de papamóvel blindado. Ainda assim, carrega nos ombros o peso de ser líder de uma instituição antiga e muitas vezes antiquada, que já esteve envolvida em vários escândalos e que lida muitas vezes mal com o mundo moderno. Aliás, a palavra moderno talvez se encaixe bem aqui. Modernizar a igreja para atrair mais gente e evitar a perda de fiéis para o lado dos evangélicos talvez seja uma das missões mais difíceis de Francisco, mas não a única. Nesse episódio, a gente fala um pouco disso, mas também lembramos que o Papa é uma figura peculiar no mundo, um líder religioso que acumula as funções de chefe de Estado de um pequeno país, algo que lhe garante um lugar de fala em questões terrenas. Mas antes da gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Há poucos dias o Papa Francisco comemorou 10 anos de pontificado. Desde a renúncia de Bento XVI, a ideia de um Papa que abrevia seu tempo no trono de São Pedro não é impensável. Curioso, porém, é ver como essa pauta sobre a possível saída de Francisco antes do tempo acabou por ganhar importância nos últimos meses. O tema da renúncia, que aliás embasou o filme Dois Papas da Netflix, escancara a oposição de dois mundos. De um lado, aqueles que acham absurdo um Papa deixar o cargo, e de outro, aqueles que entendem que a longevidade deles pode implicar em problemas concretos para a Igreja. Em outras palavras, os que enxergam as limitações da vida real do envelhecimento do pontífice versus os que acham que o cargo vitalício deve ser respeitado a despeito das condições de quem o ocupa. E pensa só, se Bento XVI não tivesse saído em 2013, ele teria governado a Igreja até os seus 95 anos, superando o recorde de Leão XIII, que viveu até os 93 e morreu em 1903, e Clemente XII, que morreu em 1740, aos 87 anos. Francisco está se aproximando desses recordes. Ele já tem 86 anos de idade, superando já João Paulo II, que morreu aos 84, e a idade da renúncia de Bento XVI, que deixou o cargo com 85 anos. Aliás, uma curiosidade interessante aqui. A expectativa de vida média do Papa, no momento da morte ou da renúncia, era de 77,6 anos no século XVIII, 76,7 no século XIX, 78,4 no século XX. Para termos comparativos, um cidadão europeu no século XIX vivia em média cerca de 40 anos. Atualmente, a expectativa de vida no continente é de cerca de 80 anos. Os 3 papas deste século já viveram mais do que isso, como já dito. E papas muito velhos podem significar problemas de ordens práticas, afinal, além de infalíveis, segundo a doutrina cristã, eles são também monarcas absolutos, com influência direta não apenas nas questões religiosas, mas também políticas. E não apenas pelo pequeno Estado que governa o Vaticano, mas também pela influência e repercussão que o que dizem tem no mundo, sobretudo no mundo ocidental. Há um poder simbólico aí que não pode ser nada descartado ou desprezado. Razão inclusive pela qual tantos líderes acabam visitando o Papa ou buscam receber visitas dos pontífices em seus países. Aliás, é justamente por isso que o Papa Francisco acabou usando a atenção que recebe para destacar algumas causas que antes não tinham tanta centralidade dentro da Igreja, como, por exemplo, a questão dos refugiados, do meio ambiente e do tratamento dado aos presos. Não custa lembrar, por exemplo, que Francisco já foi até a presídios para lavar os pés de prisioneiros na cerimônia que antecede a Páscoa. Outro gesto simbólico foi quando o Papa vestiu roxo em uma missa realizada na ilha de Lampedusa, em julho de 2013. O roxo é uma cor usada pelos padres para simbolizar a penitência e o luto pelo sofrimento de Cristo durante a Quaresma. Portanto, o Papa não deveria usar tal cor em julho. Porém, ele vestiu roxo naquela ocasião porque foi uma missa celebrada na ilha, que é uma porta de entrada na Europa para milhares de refugiados. E ele não parou por aí.
Além da forte homilia feita durante essa missa, o altar foi feito com madeira e partes remanescentes de um barco de imigrantes, e o Papa ainda jogou uma coroa de flores no mar, onde tantos acabaram naufragando ao tentar a travessia. Gestos simbólicos, assim como quando, em uma visita à Bolívia, em 2015, o Papa Francisco pediu perdão não apenas pelas ofensas da própria Igreja, mas também pelos crimes cometidos contra os povos nativos durante a conquista da América. Porém, as ações de Francisco encontram também muitas críticas, seja pela ala mais conservadora da Igreja, seja por quem queria que ele desse passos mais largos em direção à modernização, o que incluiria aí uma maior abertura para a presença feminina nas celebrações ou o acolhimento de pessoas LGBTQIA+, por exemplo. Temas que ou avançaram pouco ou foram abordadas de maneira confusa durante seu papado. Além disso, há claro o caso dos abusos cometidos por padres que a Igreja tentou esconder ao longo de tanto tempo e sobre os quais o Papa Francisco pediu perdão em algumas ocasiões. Entre tantos problemas, questões e polêmicas envolvendo a Igreja. Não custa lembrar que Francisco se senta em um trono por onde já passaram líderes que mandaram perseguir pessoas por suas crenças ou características, que já lideraram guerras, endossaram invasões, saques, papas que agiram na política externa, que influenciaram no jogo político e por aí vai. Em suma, a modernização do papado e da Igreja esbarram na questão sobre o papel que eles ocupam nesses nossos tempos. Como ser moderno em uma instituição tão tradicional? Como não se modernizar diante de tantas críticas e desafios? Francisco pareceu se esforçar para mudar a agenda da Igreja ao longo dos 10 anos que esteve à frente dela. Tratou de temas antes tidos como marginais, buscou ser mais inclusivo, tentou atrair pessoas que antes não seriam acolhidas e por aí vai. Mas é inegável que nem sempre foi bem sucedido nessas tentativas, seja por dar margem a interpretações dúbias, seja por manter certos paradigmas, seja por não ter encontrado apoio na própria Igreja para ir além. De todo modo, Francisco já nomeou mais de 60% do colégio de cardeais que um dia irá indicar o seu sucessor. Uma lembrança de que ele pretende deixar seu legado, mas também de que há muito jogo político entre um Pai Nosso e outro dentro dos muros do Vaticano. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.